Tem notificações no celular que a gente até podia viver sem, mas tem algumas que realmente podem mudar a sua carreira. E eu tô falando das notificações do nosso canal do Grão AB, gente. Inscreva-se e ativa o sininho para saber mais sobre os eventos gratuitos, aulões ao vivo, revisão de véspera e muito mais. Garanta essa virada na sua carreira. Já que a gente está esquentando a nossa aprovação para o exame de ordem e estatuto, eu vou começar pelo início. Nós vamos começar com os requisitos que você deve comprovar para se tornar o quê? Advogado, que é a base da matéria. O artigo 8º do Estatuto do OAB, ele é de leitura obrigatória. E no nosso livro, Aprovado em Ética no OAB, lá pela editora Riedel, tem absolutamente tudo. Então, vou desenhar. Isso aqui despenca em prova e interfere em todos os outros tópicos da matéria. Requisitos para se tornar advogado. Requisitos para se tornar advogado, ok? Onde eles estão? Eles estão exatamente no artigo 8º do Estatuto da OAB, artigo 8º do Estatuto da OAB. Então, eu vou aqui começar a desenhar. Artigo 8º, inciso 1º. O artigo 8º, inciso 1º, ele vai falar que o primeiro requisito que você precisa comprovar para se tornar advogado é ter capacidade civil. Você precisa comprovar que você tem capacidade civil, ok? Essa capacidade civil, ela vai ser a junção da capacidade de direito, nasceu, respirou, adquiriu personalidade jurídica, junto com a capacidade plena de exercício, presumida aos 18 anos. Você dorme incapaz, virou a meia-noite, completou 18 anos, você se torna plenamente capaz. Então, capacidade plena, presumida aos 18 anos, primeiro requisito, capacidade civil. No entanto, todavia, a prova do exame de ordem, ela é 100% interdisciplinar. Sempre foi, ela vai ser e sempre será, porque a advocacia, ela é interdisciplinar. Então, aqui dentro do tópico da capacidade civil, nós temos também o tópico da emancipação, prevista no artigo 5º do Código Civil, lá no artigo 5º do Código Civil, ok? E o que ele fala? Fala o seguinte, que você pode ser emancipado por várias situações, mas a que mais nos interessa agora é a emancipação por colação de grau em ensino superior. Por quê? E de preferência que você tenha colado grau em bacharelado em direito, porque se for em medicina também não vai adiantar muita coisa. Mas se você com 17 anos colar grau em direito, neste momento você foi emancipado e neste momento você adquiriu o quê? Capacidade civil. Você adquiriu capacidade civil e agora você já tem um dos requisitos que você precisa comprovar para se tornar advogado. Primeiro requisito. Além da capacidade civil, você precisa, 8º, inciso 2º, apresentar o seu diploma de conclusão de grau em curso superior bacharelado em direito, que é o 8º segundo. Só que isso é muito burocrático. Diploma às vezes demora, a instituição tem 120 dias para expedir. Se entrar em greve e pandemia, desista que você não vai receber. E aí vem o regulamento e relativiza. Pode ser o diploma ou o certificado de conclusão de curso com histórico escolar devidamente autenticado. Então, o 8º, inciso 2º do Estatuto, ele fala de diploma ou certificado de conclusão de curso com histórico escolar devidamente autenticado, que é exatamente o artigo 23 do Regulamento Geral. Ponto. Então, apresentou, já está valendo.
Tem que ser o diploma? Não, pode ser o diploma ou certificado de conclusão de curso com histórico escolar devidamente autenticado. Próximo, você tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais e com as suas obrigações militares, que é o oitavo inciso terceiro do Estatuto da OAB. E o que ele fala? Por exemplo, obrigação eleitoral, comprovado para todos os brasileiros, homens e mulheres, você tem que comprovar a obrigação eleitoral. Então, que votou nas últimas eleições, se não votou, que justificou, se não justificou, que pagou a multa. Obrigação militar só para os brasileiros homens, que até o presente momento o serviço militar obrigatório não é exigível para as mulheres. E já que a gente está falando de brasileiro, que obrigação eleitoral é só para brasileiro, vamos falar agora de qualquer pessoa que tenha formado em direito fora do país. Qualquer pessoa, inclusive o brasileiro nato. Maria Cristina é brasileira nata, mas resolveu cursar direito na Itália. Eu vou entrar nesse requisito. Ou o alemão formado em direito na Alemanha vai entrar nesse requisito. Então, qualquer pessoa que forme em direito no Brasil. Por exemplo, eu tenho um advogado alemão formado em direito na Alemanha. Esse alemão formado em direito na Alemanha pode vir ao Brasil realizar consultoria e assessoria jurídica. Esse advogado alemão formado em direito na Alemanha pode advogar no Brasil? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele pode advogar no Brasil desde que ele cumpra os requisitos do artigo 8º do Estatuto, em especial, revalidar o diploma dele alemão no Brasil e sentar a bunda na cadeira e ser aprovado no exame de ordem. Lembrando que para o alemão é um pouquinho mais difícil, porque primeiro ele vai ter que aprender a ler e escrever em português para só depois conseguir pensar em passar no exame de ordem. Mas, se ele revalidar o diploma e for aprovado no exame de ordem, cumprir os demais requisitos, ele pode vir advogar no Brasil. Próximo. O advogado alemão formado em direito na Alemanha pode prestar consultoria jurídica no Brasil, que é um ato privativo de advogado, sem revalidar o diploma e sem ser aprovado no exame de ordem. E aí, o advogado alemão formado em direito na Alemanha pode vir para o Brasil prestar uma consultoria jurídica, que é ato privativo de advogado, sem revalidar o diploma e sem ser aprovado no exame de ordem. Sim ou não? Sim, professora, mas ele não revalidou o diploma e não foi aprovado, mas ele pode, desde que a consultoria ou assessoria que ele esteja realizando seja sobre a legislação do seu próprio país, leia-se sobre a legislação alemã, desde que seja sobre a legislação alemã, ok? Então, por quê? Pode ser que uma empresa brasileira queira abrir uma filial lá na Alemanha. Qual é o advogado mais bem preparado para dar uma consultoria e abrir uma filial lá na Alemanha? O advogado habilitado na Alemanha pelas regras da Alemanha, sobre a legislação do seu próprio país. Agora, se o advogado alemão quiser prestar uma consultoria sobre a legislação brasileira, ele vai ter que revalidar o diploma e ser aprovado no exame de ordem. Nesse exemplo que eu falei do advogado alemão prestando consultoria no Brasil sobre a legislação alemã, no cartãozinho dele como advogado, inclusive para fins de publicidade, vai ter que constar consultor em direito estrangeiro alemão, para mostrar para o público que ele não pode prestar consultoria sobre a legislação brasileira, mas só sobre a legislação alemã, do qual ele é devidamente habilitado. E ainda dentro deste tópico, nós temos a história do português equiparado.
do português equiparado, que inclusive vem do direito constitucional. O artigo 12 da Constituição, ele fala que tudo que o brasileiro pode em Portugal, o português também pode no Brasil se houver tratamento recíproco. E aí o artigo 8º, ele incorpora isso dentro do Estatuto. Até junho de 2022, o brasileiro formado em direito no Brasil, passado no exame de ordem no Brasil, inscrito na OAB do Brasil, poderia ir para Portugal, não precisava revalidar o diploma, não precisava fazer o exame de ordem de Portugal, se inscrevia na ordem dos advogados portugueses, ficava vinculado a um advogado português por 2 anos e podia advogar. Da mesma forma, o advogado português poderia vir para o Brasil, não precisa revalidar o diploma, não precisava passar no exame de ordem e advogar. Só que numa madrugada de uma quinta para uma sexta-feira, isso foi cancelado unilateralmente pela Ordem dos Advogados de Portugal. Portugal falou, não vai rolar. Agora, brasileiro, se quiser vir advogar no Brasil, se quiser vir advogar no Portugal, vai ter que revalidar o diploma e vai ter que ser aprovado no exame de ordem, unilateralmente, numa madrugada de quinta para sexta. Beleza? A partir de hoje o advogado brasileiro, para advogar em Portugal, vai ter que revalidar o diploma e ser aprovado no exame de ordem. Ótimo! Então, o advogado português, para vir advogar no Brasil, também vai ter que revalidar o diploma e também vai ter que ser aprovado no exame de ordem por tratamento recíproco. Ok? Só para a gente fechar o raciocínio do inciso 3º e aí a gente continua. Você já comprovou capacidade civil, você já comprovou diploma ou certificado de conclusão de curso com histórico escolar devidamente autenticado, obrigação eleitoral e obrigação militar, ok? E agora você vai ter que cumprir o 4º requisito e mais emocionante requisito, que é ser aprovado no exame de ordem. Amém. Aprovação na OAB. Hoje, desde 94 do Estatuto, é um requisito obrigatório. Lembrando que o exame de ordem, ele vai ser regulado, ele vai ser explicado por provimento do Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB, por meio de provimento, ele vai explicar, regulamentar como que acontece o exame de ordem. Na minha época, eram 100 questões, agora são 80. Na minha época, era uma PS 5 questões na segunda fase. Agora é uma PS 4 questões. O MEC incluiu na matriz curricular obrigatória de direito, previdenciário, eleitoral e financeiro. Então, o Conselho Federal também teve que incluir isso dentro do edital do exame de ordem. E tudo isso, como que acontece a prova, quais são as disciplinas, o que pode e o que não pode fazer, é feito por provimento do Conselho Federal. Cabe ao Conselho Federal, por provimento, regular, explicar o exame de ordem. Mas a aplicação do exame de ordem cabe a cada uma das 27 seccionais. Professora, não concordo. Por quê? Porque o exame de ordem é unificado, professora. O exame de ordem, ele é unificado. Tá massa. Mas se você quiser passar na prova, você vai escrever quem regulamenta o exame de ordem, provimento do Conselho Federal. Quem aplica o exame de ordem, a seccional. O que acontece hoje é o Instituto em Administrativo da Avocação da Competência. Eu tenho aqui o Conselho Federal da OAB e eu tenho as seccionais, as 27 seccionais. A competência para aplicação do exame de ordem cabe a cada uma das 27 seccionais. E o Conselho Federal, por ser superior, ele puxa para si, ele avoca para si o exercício da competência e unifica o exame de ordem. Mas na hora da prova, qual é a resposta?
o Conselho Federal da OAB vai regular, explicar, conceituar o exame de ordem e a seccional aplicar. A prova é aplicada na prova por cada uma das 27 seccionais. É por isso que toda seccional, isso que eu vou falar agora, nunca caiu na prova. Toda seccional tem que ter 3 comissões obrigatórias. Toda seccional tem que ter 3 comissões obrigatórias. E quais são essas 3 comissões obrigatórias? Toda seccional tem que ter uma comissão de estágio e exame de ordem. E se não tem toda seccional tem que ter uma comissão de estágio e exame de ordem. Ué, se cabe à seccional aplicar o exame de ordem, ela tem que ter uma comissão de estágio e exame de ordem. Toda seccional tem que ter uma comissão de finanças e orçamentos para gerir o dinheiro da OAB. Comissão de finanças e orçamentos, comissão de estágio e exame de ordem. Toda seccional tem que ter uma comissão de direitos humanos, que eu acho que eu não preciso explicar a importância da comissão. E se não tem se quiser criar mais 1000 comissões, fique à vontade. Mas essas 3, elas são obrigatórias. Comissão de estágio e exame de ordem, comissão de finanças e orçamentos, comissão de direitos humanos em cada uma das 27 seccionais. Muito bem. Já adquiriu capacidade civil, já apresentou diploma ou certificado de conclusão de curso, com histórico escolar devidamente autenticado, obrigação eleitoral e militar, e você agora foi aprovado no exame de ordem. E aí vem, agora você precisa ser uma pessoa idônea. Você precisa comprovar que você é uma pessoa idônea, honesta, proba, dentro da moral da média da sociedade, ok? Lembrando que você, quando passa no exame de ordem e vai requerer a sua inscrição na seccional, você se declara uma pessoa idônea de próprio punho. Eu, Maria Cristina, me declaro uma pessoa idônea. Parabéns! E as seccionais vão mandar, inclusive, você anexar ao seu pedido de inscrição todas as certidões de antecedentes criminais na Justiça Estadual e na Justiça Federal, e você faz uma declaração de próprio punho. E aqui é algo fundamental, tanto para a prova quanto para você que vai passar no exame de ordem e vai pedir sua inscrição. Pessoal, está na hora de fazer as pazes com todo mundo. Quando você pede a sua inscrição e se declara uma pessoa idônea, qualquer pessoa pode chegar lá na seccional e impugnar o seu pedido de idoneidade. Falar assim, é idônea coisa nenhuma, é uma safada, não vale nada, corrupta, é o diacho a 4 e fala o que quiser. Vai instaurar um processo administrativo para averiguar quem está falando a verdade. E pode ser até que a pessoa esteja mentindo, mas vai pelo menos atrasar a sua entrega de carteira. Por quê? Porque quando qualquer pessoa impugna a sua inidoneidade, instaura-se um processo administrativo para verificar se você é idôneo ou não. E você só pode ser considerado inidôneo, inidôneo se obtiver o quórum de 2/3 dos membros da seccional. Sua inscrição só será barrada por inidoneidade se tiver 2/3. Por exemplo, já está pacificado no Conselho Federal e também já está pacificado que a OAB, para barrar a sua inscrição, não precisa do trânsito em julgado do processo criminal, até porque as instâncias são independentes. Pessoas que estejam respondendo a processo criminal de tentativa de feminicídio, Lei Maria da Penha, crimes contra crianças, idosos, adolescentes, racismo, homofobia, xenofobia, homicídio, furto, roubo, estupro, os fatos típicos do Código Penal, vão gerar uma inidoneidade. Se você já é advogado, você vai ser
exclusão por 2/3, bomba, e o advogado se ferra assim. Você vai ser excluído dos quadros do OAB. Se você ainda não é advogado, vai barrar a sua inscrição nos quadros do OAB. Você nem entra, nem será aceita a sua inscrição se você for declarado inidôneo pelo quórum de 2/3 dos membros do Tribunal de Ética. E aí, você também precisa comprovar que você não exerce atividade incompatível. Você não exerce cargo no judiciário, você não exerce cargo no Ministério Público, você não exerce cargo em cartório, você não é policial, você não é militar. Por quê? Porque se você tiver qualquer um desses cargos que geram uma incompatibilidade, a incompatibilidade nós vamos estudar, ela é uma proibição total para o exercício da advocacia. Se você for incompatível, você não pode advogar em hipótese nenhuma, nem para sua mãe, nem para o seu pai, nem para o amigo, nem para o inimigo, nem para o fofoqueiro e nem em causa própria. Incompatibilidade é uma proibição total. Incompatibilidade é uma proibição total para o exercício da advocacia. Então, tu não vai poder advogar. E aí, se você cumprir esses 6 requisitos, você agora vai ter que prestar o compromisso solene e personalíssimo. Vai ter que prestar o compromisso solene e personalíssimo. Como compromisso, que é a entrega de carteira, o juramento para você se tornar advogado, ele é um ato personalíssimo. Você pode casar outorgando procuração para um terceiro lhe representar. Você pode tomar posse no concurso outorgando uma procuração para um terceiro lhe representar. Mas você jamais vai conseguir prestar compromisso para ser advogado outorgando procuração para um terceiro lhe representar, porque o compromisso, além de ser um ato solene, ele é um ato personalíssimo. Você vai ter que ir. Professora, mas eu fui internada no hospital. Paciência, você vai parar, vai cuidar da sua saúde, que é mais importante. Quando você melhorar, você vai pedir para remarcar a solenidade e vai comparecer, porque o compromisso, ele é um ato solene e personalíssimo. Ele é um ato solene e personalíssimo. Prova, 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 ok? Então, nós temos uma pessoa da década de 90, uma música que chamava Só Pra Contrariar. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, nunca mais você vai escutar Só Pra Contrariar com os mesmos ouvidos. Isso não cai na prova. Isso despenca em prova. Agora, o que é que eu vou fazer quando for aprovado? É só ler o artigo 8º para aprender. Capacidade, diploma ou certificado e o seu histórico autenticado, obrigação eleitoral e militar e aprovação na OAB, idoneidade e o compromisso, desde que não seja incompatível. Quero me aprovar e advogar. Te desejo noite e dia, quero me inscrever na seccional, no local do domicílio profissional. Tô quase perdendo a voz, mas a paródia, ela tem todos os 7 requisitos que você precisa comprovar para se tornar advogado. Lembrando que já dizia Tom Jobim que os desafinados também têm um coração. O objetivo é que você lembre que você só vai se tornar advogado quando você cumprir esses 7 requisitos. Enquanto você não cumprir esses 7 requisitos, você não será advogado. E aí você cumpriu os 7 requisitos. Por que eu estou frisando isso? Porque a FGV ama falar isso aqui. João, bacharel em Direito, aprovado no exame de ordem. João, bacharel em Direito, aprovado no exame de ordem, já é advogado? Não.
Porque ele pode ser bacharel em direito, aprovado no exame de ordem e ser policial. Se ele é policial, ele exerce uma atividade incompatível e ele não vai poder ingressar nos quadros do OAB. João, bacharel em direito, aprovado no exame de ordem, pode ser que ele tenha matado algumas pessoas. Então, ele é uma pessoa inidônea. Ele pode até ser bacharel em direito, aprovado no exame de ordem. Só que como ele é um serial killer, ele ainda não é idôneo, porque ele ainda não foi reabilitado. Então, ele não pode ingressar nos quadros do OAB. Você só vai ingressar nos quadros do OAB e se tornar advogado quando você cumprir os 7 requisitos. Só quando você cumprir os 7 requisitos. Prova, 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 prova. E aí vem. Quais são os tipos de inscrição que um advogado pode ter? Você se tornou advogado, cumpriu os 7 requisitos e agora você vai pedir a sua inscrição como advogado. Você como advogado, você pode ter a sua inscrição principal, você pode ter a sua inscrição suplementar e você pode ter a sua inscrição por transferência. O advogado, ele pode ter 3 tipos de inscrição: principal, suplementar e por transferência. Onde será requerida a inscrição principal do advogado? Como regra, a inscrição principal do advogado, ela é requerida no local do domicílio profissional, não é no local da sua residência, nem onde você colou grau, nem aonde você fez exame de ordem. Como regra, a sua inscrição principal, ela é requerida no local do seu domicílio profissional, onde você exerce sua atividade com habitualidade. Caso você não tenha domicílio profissional, se você não tiver domicílio profissional, aí você vai requerer a sua inscrição no local do seu domicílio residencial aonde você mora. Então, cai na prova. Sua inscrição principal será requerida no domicílio residencial. Falso. Será requerida no domicílio profissional. E só se não tiver domicílio profissional é que você pede a inscrição no domicílio residencial, que inclusive é o final da nossa paródia, se eu ainda tiver voz, porque voz geralmente eu não tenho. O que é que eu vou fazer quando for aprovado? É só ler o artigo 8º para aprender. Capacidade, diploma ou certificado e o seu histórico autenticado, obrigação eleitoral e militar e aprovação na OAB, idoneidade e o compromisso, desde que não seja incompatível. Quero me aprovar e advogar. Te desejo noite e dia, quero me inscrever na seccional, no local do domicílio profissional. Quero me aprovar e advogar. Te desejo noite e dia, mas se não tiver o profissional, vou me inscrever no domicílio residencial. Pronto, a nossa paródia tem todos os 7 requisitos que você precisa comprovar para se tornar advogado e o local da sua inscrição principal. Como regra, o advogado pede a inscrição principal no local do domicílio profissional. E caso não exista domicílio profissional ainda, você vai pedir no local do domicílio residencial. E aí a gente fecha a nossa paródia. Além da inscrição principal, nós podemos ter também como advogado a inscrição suplementar. E nós temos 2 causas de inscrição suplementar. Quando tenha habitualidade
habitualidade do exercício profissional em uma outra seccional diferente do local da principal. E quando resta configurada essa habitualidade, todas as vezes que você tenha mais de cinco causas judiciais, ao ano em uma outra seccional diferente do local da principal, você vai ter que tirar suplementar. Por exemplo, minha inscrição principal, ela está aqui no Distrito Federal. Minha inscrição principal está no DF. Só que no ano de 2026, eu vou pegar 2 divórcios, deixa eu até botar o número aqui, 2 divórcios no estado de Goiás, eu vou pegar 2 ações de alimento no estado de Goiás e eu vou pegar 2 processos administrativos no estado de Goiás. Preciso tirar suplementar, sim ou não? 2 divórcios em Goiás, 2 ações de alimentos em Goiás e 2 processos administrativos em Goiás. Preciso tirar suplementar, sim ou não? Não, porque aqui eu tenho processo administrativo. Eu não posso ter mais de 5 causas judiciais ao ano em uma outra seccional, sob pena de suplementar. Próximo, 2027, eu vou pegar mais 2 divórcios em Goiás, mais 2 ações de alimentos em Goiás e mais 2 habeas corpus em Goiás. Preciso tirar suplementar, sim ou não? Não. Professora, não, porque habeas corpus não é nem ato privativo de advogado, nem é ato privativo de advogado. Eu preciso ter mais de 5 causas judiciais ao ano em uma outra seccional. E em 2028, eu vou pegar mais 2 divórcios em Goiás, vou pegar mais 2 ações de alimentos em Goiás e vou pegar 2 mandados de segurança em Goiás. Agora, em 2028, eu tenho mais de 5 causas judiciais ao ano em uma outra seccional e agora você vai ter que tirar suplementar. Suplementar quando tenha mais de 5 causas judiciais ao ano em uma outra seccional. E a segunda causa de suplementar é quando houver abertura de filial. Todas as vezes que houver abertura de filial do seu escritório em uma outra seccional, por exemplo, meu escritório, a sede do escritório fica aqui em Brasília. Eu tenho a sede no meu escritório no DF, só que eu cismei que eu quero abrir uma filial do meu escritório em João Pessoa, junto com a minha querida amiga Suzana, porque eu amo a Paraíba e eu quero abrir uma filial do escritório na Paraíba. Só que eu não tenho nenhuma ação na Paraíba. Mas eu quero abrir uma filial na Paraíba. Parabéns! Se você registrar uma filial na Paraíba, você adquiriu vínculo com a seccional da Paraíba. E ainda que você não tenha nenhuma causa na Paraíba, pelo simples fato de abertura de filial, todos os sócios terão que tirar suplementar. Todos os sócios terão que tirar suplementar. Artigo 15 do Estatuto, pelo simples fato de ter aberto o quê? Filial, pelo simples fato de abertura de filial. Então, temos aqui a nossa inscrição suplementar. E além da inscrição principal e além da inscrição suplementar, nós temos a inscrição por transferência. Todas as vezes que houver mudança definitiva, com ânimos definitivo do domicílio profissional, todas as vezes que houver mudança com ânimos definitivo do domicílio profissional, você vai ter que pedir inscrição por transferência. Por exemplo, para poder juntar a matéria. Maria Cristina hoje
possui no Distrito Federal residência, domicílio residencial no DF e domicílio profissional também no DF. Ponto. Só que eu comecei a trabalhar demais, Brasília, São Paulo, Brasília, São Paulo, Brasília, São Paulo, e eu falei, pô, tô tendo mais trabalho em São Paulo do que no DF. Tô achando que eu vou transferir o meu domicílio profissional para São Paulo. Eu cancelo o meu domicílio profissional no DF, transfiro o meu domicílio profissional para a seccional de São Paulo e pego um novo número de OAB aqui em São Paulo. Veja que a minha residência continuou no DF. Eu só mudei o meu domicílio profissional. Eu trabalho em São Paulo terça, quarta, quinta, sexta. Sexta eu volto para Brasília para ficar com a minha família. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça eu volto para São Paulo. Eu posso manter a minha residência no DF e mudar só o domicílio profissional. Eu posso ser uma pessoa bipolar? Posso. Cansei de São Paulo. Cancela a inscrição em São Paulo e transfere para o DF de novo e pega um novo número. Só que eu cansei do DF de novo. Ok. Cancela no DF, transfere para São Paulo de novo e pega um novo número. Só que eu cansei de novo de São Paulo. Ok, não é muito normal, mas tá bom. Cancela em São Paulo e volta para o DF. O fato é, todas as vezes que houver mudança definitiva do domicílio profissional, você vai cancelar num canto e transferir para uma outra seccional e vai pegar um novo número de OAB, novo número de OAB, novo número de OAB. Então, nós temos inscrição principal, nós temos inscrição suplementar e nós temos inscrição por transferência, inscrição por transferência.